Boa tarde, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus de Nazaré. Povo de Deus, seja bem-vindo a Solvi no Era Pra Ser Uma Oração. Gente, agora aqui, ó, meio-dia e 7 minutos. Agora nós apresentamos, a Solvi apresenta uma hora de oração, uma hora de louvor, uma hora de ensino. Eu ensino vocês a colocarem o diabo debaixo dos nossos pés. É isso mesmo, eu ensino você a colocar o diabo debaixo dos nossos pés. Você coloca o diabo aí, aonde você está, e eu coloco o diabo aqui, onde eu estou aqui agora, nesse momento, no tempo real, debaixo dos meus pés. E no nome do Senhor Jesus de Nazaré, nós unimos a nossa fé e nós colocamos o diabo no lugar dele, debaixo dos nossos pés. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E não podemos retroceder de maneira nenhuma. Não podemos aceitar aí, ó, que o diabo vem aí, ó, nos desanimando, que o diabo vem aí, ó, nos amedrontando, ameaçando. E nós não podemos sair da brecha a qual Deus nos chamou. A brecha a qual Deus nos chamou, só cabe nós. Não cabe outros. Entende, povo de Deus? Eu vou falar aqui, ó, no singular. A brecha a qual Deus abriu para mim, só cabe eu. A brecha a qual Deus abriu para você, só cabe você. É quando eu falo com vocês aí, ó, que fiquem no caminho, na verdade e na vida. E fiquem no caminho ali, ó, com os teus olhos fitos no Senhor. Como que é os olhos fitos no Senhor? A palavra de Deus diz assim, olha, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a prova daquilo que não se vê. Então, nós temos que estar com a nossa fé firme em Deus. Em todo tempo nós temos de crer em Deus. Fazemos aí, ó, como o Senhor Jesus de Nazaré fazia. Ele, em todo tempo, ele ia ao Pai já agradecendo pelas bênçãos dele na vida ali, pelo milagre que ele alcançou, pela vitória que ele alcançou ali no que ele buscou. É assim que nós devemos de fazer. Nós devemos de ser imitadores do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que eu falo que a brecha a qual Deus abriu só cabe nós. Eu deixo bem claro para vocês que a salvação é individual. E Deus não tem neto, Deus não tem sobrinho, Deus não tem primo, prima, Deus tem filhos. Então, entre no caminho e a partir do momento que você entrar no caminho e crer em Deus, ficar ali com a fé firme em Deus, começa ali a sua caminhada e começa ali, ó, você vai ouvir, você vai entender o que Deus quer de você, o que Deus quer que você faça. Então, aquilo que Deus ordenar aí para você estar fazendo, vai lá e faz. E como eu digo assim, olha, no momento que você estiver ali, ó, submisso a Deus, obediente ali a Deus, a nossa saída, como diz a palavra de Deus, assim, olha, determinando tu algum negócio, permaneça firme, e a luz será a sua saída. Então, não caia nem para a direita nem para a esquerda. Fique no caminho, na verdade e na vida, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E povo de Deus, vamos fazer uma oração e hoje nós temos entrega sim, povo de Deus. Hoje nós vamos louvar. Ontem eu falei que a gente ia louvar, aí eu acabei não louvando, mas hoje nós vamos louvar. Vamos fazer uma oração no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, agradeço o Senhor, Pai, por estar comigo neste momento, Pai. E, Pai, eu creio que esse povo que está nos acompanhando, eles já estão abençoados, Pai. Eles já estão abençoados, porque no momento que eles ouviram a mensagem do Senhor através de mim e continuaram aí nos acompanhando, continuaram aí querendo nos ouvir, eu creio que o poder do Senhor já está manifesto na vida dessas pessoas. E meu Deus e meu Pai,
Eu creio que cada dia, Senhor, o cordão de 3 dobras tem aí, ó, engrossado. E o povo de Deus tem acordado, tem aí, ó, entendido aí a posição que eles têm que estar e ali e crendo no Senhor e obedecendo o Senhor e ali, ó, no temor do Senhor, que é o princípio de toda sabedoria. Então, Deus, que esse povo ele esteja cada dia mais ousados, mais intrépidos para poder estar aí, ó, tomando posse das suas bênçãos em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. E você, Satanás, você perdeu. Eu falei com você que é para você sair da minha vida, bater em retirada, e é agora, sai, e sai, e sai, no nome do Senhor Jesus de Nazaré, amém. E povo de Deus, vamos louvar o Senhor, né? Vamos louvar o Senhor. O nome do louvor é Algo Raro. O que me tornou raro, o que me deu valor, foi o alto preço que por mim pagou. Não dá pra comparar, como joia rara, ouro, prata ou diamante, rubis ou esmeraldas, pedras cintilantes. Não dá pra comparar. Não fui negociado em bolsa de valor, não havia empresário, banco, corretor. Foi parte do plano quando me formou. Algo raro é se entregar, pagar com a vida o que ninguém jamais pagou. Raro é o sacrifício de Jesus, o amor que deu ao mundo cravado na cruz. Teu sangue foi o alto preço que nos resgatou. O que me tornou raro, o que me deu valor, foi o alto preço que por mim pagou. Não dá pra comparar, como joia rara, ouro, prata ou diamantes, rubis ou esmeraldas, pedras cintilantes. Não dá pra comparar. Não fui negociado em bolsa de valor, não havia empresário, banco, corretor. Fui parte do plano quando me formou. Algo raro é se entregar, pagar com a vida o que ninguém jamais pagou. Raro é o sacrifício de Jesus, o amor que deu ao mundo cravado na cruz. Teu sangue foi o alto preço que nos resgatou. Amém, amém, povo de Deus. E povo de Deus, como eu falei com vocês ontem, do sangue de Jesus, o valor, o preço que o Senhor Jesus pagou por nós. E nós anulamos esse alto preço que foi pago ali, ó. O Senhor Jesus, ele derramou o sangue dele por nós ali na cruz, para nos salvar. E quando nós deixamos de acreditar ali, ó, na crucificação do Senhor Jesus, nós anulamos. E muitas vezes, gente, nem é porque nós deixamos de acreditar, é porque nós não temos o conhecimento, não temos ali o conhecimento e não sabemos ali, ó, dos nossos direitos ali na cruz. E é aí que eu convido vocês para estar lendo a Bíblia, para estar ali, ó,
buscando saber quais são os seus direitos, o que o Senhor Jesus conquistou para você ali na cruz. E saber aí, ó, que no nome do Senhor Jesus de Nazaré, nós temos aí autoridade para vencer todo o mal, todo, porque o Senhor Jesus já venceu por nós. Ele deixou o nome dele aí, ó, para nós, como um cheque em branco aí, tá bom? E povo de Deus, vamos fazer os anúncios aqui, povo de Deus. E como eu falei com vocês ontem, eu falei com vocês que as nossas chamadas vão ser aí, ó, nós vamos voltar a falar aí, ó, do asilo, nós vamos voltar a falar do conselho tutelar, nós vamos voltar a falar de escola, e nós temos aí, ó, muitos assuntos, N assunto aí para nós falar, para nós estar falando aí, tá colocando aí, ó, em pauta aí, não deixar de maneira nenhuma que o diabo venha aí, ó, destruindo, vem aí usando aí, ó, dessas desculpas para estar aí, ó, infiltrando na nossa família. E como eu disse para vocês, o diabo, ele é sutil e ele usa ali, ó, da sua sutileza para estar ali achando, procurando ali uma brechinha para poder entrar. E somos nós que temos de estar aí, ó, vigilantes, somos nós que temos que estar aí, ó, acordados. É quando eu falo com vocês, acordem e fiquem acordados. Fiquem ali, ó, acordados, busquem ler a Bíblia, busquem conhecer quem é Deus, busquem conhecer quem é o seu Senhor. E, gente, eu sempre falo com vocês que eu sempre gostei muito de música. E quando eu entrei para a igreja, eu fiz as minhas escolhas. Eu deixei as músicas seculares e fui buscar as músicas evangélicas, gente. Eu amo cantar as músicas, aquelas músicas ali, é a palavra de Deus cantada, né? É a palavra de Deus cantada. E eles estão me perguntando se eu canto todas as músicas. Você olha, até porque são tantas e nem dá, eu acho que nem dá para cantar. Olha, gente, eu ouço sim, olha, só na área, igual eu falo com vocês, eu fui congregar no Ministério da Igreja da Graça, né, do missionário R.R. Soares. Então, a Graça Music, ela tem vários cantores, mas eu fiquei ali, o missionário, o pastor Jaime, o Davi Soares, eu fiquei nessa turma. E, gente, eu fiquei ali e sempre ali, seletiva, buscando ali aquele louvor ali que falava ali no meu coração e buscando aprender, entende? Então, eu falo com vocês aí de alguns louvores que eu busquei ali estudar e teve ali um resultado ali esplêndido, né, gente? Um resultado maravilhoso ali, porque o louvor falava de Deus, entende? Então eu fui lá, eu busquei estudar, busquei saber qual é o significado ali daquela palavra e me levou ali o mais perto de Deus possível, e eu só sei agradecer a Deus, por eu estar aqui hoje, gente, contando para vocês o meu testemunho, deixando aí bem claro para vocês que o nosso Deus, ele existe, ele é real. E a palavra que eu falo com vocês é assim, olha, aquele que busca conhecer Deus
É preciso crer que Ele existe e que Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Então, nosso Deus, Ele é simplesmente excelso, Ele é soberano, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador de todo o universo. Ele é o Criador do céu, da terra e de todo o universo. Tudo que você vê aí, ó, foi Deus quem criou. Hanemana, Cedricanta, Ladá, Cedrigandravada, Hadramana, Cedrigandravada, Hadramana, Cedrigandravada, Ika canta, Rabada, Hadramana, Cedrigandravada, Hadramana, Cedricanta, Cedrigogana, Hadramana, Ele é simplesmente maravilhoso, gente. E se eu for ficar louvando a Deus, eu louvo Ele o dia inteiro. Já contei para vocês que eu organizava ali, ó, um momento para estar louvando a Deus. Eu ficava ali 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas louvando a Deus. E não deixo de fazer isso, não. Eu estou sempre louvando, eu estou sempre o adorando. E assim, eu conto para vocês ali do tempo ali que eu sentia dor em todo o meu corpo. E ali eu fui curada eu fui curada ali, gente, e hoje, quando eu me movimento e eu não sinto nenhuma dor, eu louvo a Deus. Em todo tempo eu louvo a Deus por Ele ter se apresentado para mim de uma forma aí tão maravilhosa. Quando eu falo aí de socorro bem presente, foi ali no momento que eu precisei que Deus se apresentou para mim. E eu conto para vocês assim, olha, que eu já conhecia muito de Deus quando eu cheguei de Pedro Leopoldo para aqui, para Santa Luzia. E ali eu entendi assim, olha, eu entendi assim que Deus não curava as vistas. Eu não entendia, gente. Eu acompanhava o missionário, continuei acompanhando o missionário aqui e eu ouvia ele contando o testemunho ali, e inclusive ele fala das vistas. Só que aí eu deixo bem claro para vocês, ali, ó, quando eu conto meu testemunho, conto com bastante detalhes, aqui eu tô falando, tô mandando para as pessoas, igual eu falo, se você está passando por essa situação, ouça o que eu estou falando, porque o meu objetivo é que você entenda aí, ó, que o nosso Deus, Ele cura, Ele liberta e Ele salva. E aí, gente, eu ali, gente, ouvindo o missionário conta ali o testemunho do óculos. Eu sempre ouvi o testemunho do óculos ali e eu achava engraçado, né? Então quando eu conto, falo com vocês que no momento que você precisa, que você vai lembrar daquele testemunho, que você vai lembrar e vai trazer aí, ó, para você, vai usar aquele testemunho que foi contado e vai lembrar ali, e Deus, no momento, Deus vai te dar a palavra para você, e você traz aquela palavra e usa aquela palavra como o remédio para você. É nesse sentido que eu falo com vocês que em todos os lugares que eu fui, eu obtive sucesso, foi ali no que eu precisei e Deus me socorreu. E quando eu contei para a pessoa e quando as pessoas vieram com problema para mim, eu fui e contei o que aconteceu e ali houve BUM! Vocês entenderam? É nessa fidelidade que vocês têm que estar, entende? Ouviu, precisou, praticou. Vocês entendem? Ouviu, precisou, praticou. Essa é a fé real. Quando eu falo com vocês do curso Fé, que no momento que você estiver ali fazendo o curso Fé, você saiu e você precisou ali, levantou-se uma situação, lembra ali da explicação, lembra ali daquele testemunho e faça uso da palavra de Deus em seu favor.
para que aquele mal, ó, ele se dissolva no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E povo de Deus, assim, olha, quando eu falo com vocês ali do balde de água fria, quando eu falo com vocês ali de você orar, de você buscar a palavra de Deus, tomar aquela palavra de Deus como um remédio, e eu falo para vocês, explico para vocês assim, gente, ali tem remédio que você toma e você está sentindo dor, e você toma e você tem que aguardar um tempo, e aí você vê a dor sumindo. Assim também é a oração. No momento que você estiver sentindo dor, você tem que fazer oração, você tem que trazer a palavra de Deus para você, repreender aquele mal no nome do Senhor Jesus de Nazaré e aguardar ali crendo. Nesse tempo que você aguardar, você vai crendo e ali a dor some. É quando eu conto para vocês, gente, do vazio que eu sentia no meu coração e da tristeza que eu sentia no meu coração e que eu já havia sentido esse vazio quando eu cheguei em Pedro Leopoldo. Depois eu senti aqui, mas eu senti, parece que foram assim, 7.000 vezes mais. Eu chorava o dia inteiro e ali, gente, assim, todas as pessoas ficavam falando aqui dentro de casa comigo: procura um médico, vai no psicólogo, vai no psiquiatra, vai no psicólogo. E ali, gente, eu cheguei a fazer ali a ligação pro psicólogo, gente, psiquiatra. Fiz a ligação ali no WhatsApp e gente, eu não consegui falar. E para marcar a consulta, gente, eu não consegui falar. E eu saí do quarto e vim para a sala. E eu fiz uma oração, e ali eu lembro assim que eu dei continuidade, assim, fazer as coisas ali do dia a dia. E, gente, eu esqueci daquela oração que eu fiz e passou uns dias ali, gente, eu falo com vocês assim, olha, que Deus curou o meu coração, aquela aceleração que tinha no meu coração, aquele agito, e Deus, ele blindou o meu coração, porque continuou assim, aquela opressão para cima de mim, continuou aquelas brincadeiras sem graça. Eu falo com vocês que tudo veio para cima de mim e foi nessa fase, gente, onde eu olhava no espelho e meu rosto estava muito e aí, gente, e aquelas brincadeiras sem graça continuaram. E ali eu falo que Deus blindou o meu coração. E ali, gente, foi depois de assim, dias que a pessoa chegou e foi fazer aquelas brincadeiras sem graça que me machucava. E aí eu não senti dor. E eu entendi assim, Deus me curou. Entende? Nessa expressão aí, ó, jogar um balde d'água aí, ó, na cara do diabo, quando você entende ali que você foi curada, quando ele vier aí, ó, te oprimir, e você não deixar a palavra de Deus de lado, continuar aí, ó, com a palavra de Deus, e a palavra de Deus cingida no seu coração, porque a boca fala o que o coração está cheio. E não aceite aí, ó, as artimanhas do diabo, não aceite ele voltar a te ferir, a te magoar, a te machucar. Fique acordada, fique atenta e mantenha eles longe de você, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. É nessa fé que nós temos de caminhar, é nesses passos largos aí da vitória e não retroceder de maneira nenhuma. E todas as vezes que o diabo convidar você para esperar ele, para retroceder, para olhar para trás, você fala com ele a palavra de Deus. E vai adiante,
Sobre aí, ó, o próximo degrau, sem nem olhar para trás, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. É assim que o povo de Deus tem que estar posicionado, entendendo ali, ó, qual é o chamado deles, qual é a posição que Deus quer eles, e tá aí, aprendeu, tá aí colaborando, ensinando o povo de Deus, ensinando ali, ó, na prática, no dia a dia, ensinando o povo de Deus a como não ficar preso, aí, ó, nas artimanhas do Satanás e dos seus demônios, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. E povo de Deus, vamos começar aqui com os anúncios, povo de Deus. Eu vou falar com vocês aqui, gente, da divisão do bairro São Benedito da cidade de Santa Luzia. É um fato essa divisão, povo de Deus. E falo com vocês ali, ó, dos prédios Arranha-Céu na Avenida Brasília. E como eu já disse para vocês, eu tive lá na Avenida Brasília e ali Deus já mostrou para mim assim alguns lugares ali para estes prédios. E, gente, nós estamos aí, né, numa negociação, né, tudo ali muito bem ali conversado, muito bem ali, muito bem negociado, povo de Deus, para depois não haver aí o arrependimento, não haver aí brigas e ter que voltar atrás aí. Nós combinamos tudo, organizamos tudo, para no momento de começar ali a construção ir direto, né? E também, gente, tem aí, ó, o projeto da Orla da Pampulha. Esse projeto, ele deu o que falar, povo de Deus, deu o que falar. E esse projeto vai levar o nome do meu pai. E, povo de Deus, como eu tenho falado com vocês, a obra ali ao redor ali da lagoa é toda voltada para aquelas pessoas que ficaram aí, ó, sequeladas pós-Covid-19. Eu chamo muito aí para essas pessoas que ficaram com medo de sair pós-Covid-19. Assim, gente, são várias sequelas. Tem aquelas pessoas que tomaram injeção e ficaram, tem umas pessoas que não conseguiram andar mais. São várias sequelas, mas uma das é o medo, né? É o medo que as pessoas, você vai falar para a pessoa não entende. Só quem passou sabe abraçar essa causa. Só quem passou por um tempo ali de medo sabe abraçar as pessoas que estão com medo. E nós oramos para que essas pessoas elas voltem aí, ó, a sair, volte aí à normalidade, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E eu falo com vocês, gente, eu já falei, vou estar sempre falando eu vou estar sempre falando aqui ali, ó, das obras, e todas as vezes que eu anunciar aqui, eu tô anunciando, e desde o primeiro anúncio ali, são obras que vão gerar empregos, né? Que vão gerar empregos. E quando eu falo do projeto da Pampulha, dos prédios, da divisão ali do bairro São Benedito, as pessoas aí entendem quais são os profissionais que nós vamos precisar. Quando eu anuncio aqui, ó, que a Sovi desde ali, olha, que aí tem pessoas trabalhando, aí são várias assim, ó, linhagem aí, ó, de emprego, desde a mulher da senhora ali, ó, que cozinha, que entrega marmitex ali na cozinha de casa, até a Petrobras, que vocês veem aí a grandeza aí das obras, né? E
E eu tô falando aqui, ó, do projeto da Pampulha. E eu falo com vocês ali, gente, que eu fiz caminhada um tempo ali. E houve ofertas ali, houve muitas ofertas. E eu falo com vocês aí, gente, que das vagas de emprego, e são aquelas mais simples, mas que a pessoa tem que estar ali fazendo um curso. Eu falei aí de cuidadores de idoso, e que a pessoa tem que estar fazendo curso, né? E a Solvi, ela oferece esse curso também, para que vocês vai, faça e fica aí, ó, apto para poder estar cuidando ali do idoso, tá bom? No nome do Senhor Jesus de Nazaré. E assim, a maioria aqui, gente, vai exigir curso de vocês. Então fique de olho, fique de ouvido e aquilo que vocês tiverem de fazer, vai lá e faz. Se tem que fazer um curso ali, ó, vai lá e faz. Hoje o que nós mais temos aí esses cursos aí, nós temos cursos aí, ó, pelo YouTube, várias plataformas digitais. Então preste atenção nos anúncios da Solvi aqui e procura estar ali, gente, apto, fazendo ali o curso para você estar apto para a vaga que você pretende, para a área, gente, para a área que vocês pretendem trabalhar. Amém? Que coisa linda, meu Deus do céu! E é nessa fé que nós temos de estar, é nessa unção que nós temos de estar. E nós vamos falar aqui, gente, do aeroporto. O aeroporto, eu já dei o valor, gente, e já fizeram ali, já entraram ali com o trabalho, já deu vamos falar, uma melhorada, e tem muito que mexer ali, né, povo de Deus? É outra obra que está gerando emprego e vai gerar. Então, fiquem de olho, observe aí qual é a área que você quer trabalhar e já começa a fazer o curso, já começa a procurar se você vai querer fazer o curso presencial ou se você vai querer fazer o curso aí, ó, pelos aplicativos aí, o YouTube. São vários aplicativos que oferecem curso para vocês. Então, é só vocês ficarem de olho, é só vocês ficarem aí, ó, acordados, posicionados. E como eu tenho falado, gente, aqui nós estamos falando para o povo de Deus. E como eu falei lá, desde lá de trás, vocês têm os seus, nós também vamos ter o nosso. E eu tenho contado o testemunho, o que aconteceu com a minha família, o que aconteceu ali no momento dos meus filhos estar fazendo a faculdade, o que aconteceu ali, o que aconteceu. E conto para vocês o meu testemunho e falo com você, eu estou vivo aqui pelo poder de Deus manifesto na minha vida. Deus faltou pouco se materializar para estar me ajudando, para estar mostrando para mim o que estava acontecendo. E é aí, gente, que eu me tornei carta viva do Senhor Jesus Cristo. É aí que eu me tornei testemunho vivo do Senhor, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E povo de Deus, eu falo com vocês também da obra da Avenida Andradas. As nossas obras na Avenida Andradas está bombando. Eu conto para vocês como que eu fui congregar lá na igreja, a sede regional de Belo Horizonte. Eu conto para vocês assim, olha, que eu comecei a ir de carro e depois eu passei de ônibus. E o que aconteceu com o meu carro? Por que o meu carro ficou parado ali em frente à Fiat? O que aconteceu dentro do carro? E, gente, eu gravei, eu gravei ali a oração que eu fiz ali naquele momento. E foi, gente, eu descrevo essa passagem ali
como ali, ó, quando Jacó estava ali lutando com o anjo ali pela bênção, e me dá a minha bênção, depois subir, e é nessa luta que eu estive, povo de Deus. Então, vocês que me acompanham, vocês que acompanham o meu testemunho, essa passagem, esse momento foi gravado e tá aí, gente, postado aí para quem quiser ver, entende? Os meus testemunhos são verídicos e muitos, como eu falo com vocês, eu nem trago aqui, porque eu não posso, assim, eu ainda não posso estar falando claramente o que aconteceu. E, povo de Deus, não aceite de maneira nenhuma que o diabo venha apagando aí, ó, a manifestação do poder de Deus na sua vida. Não aceite, igual eu tenho falado com vocês, gente, já tem gente demais para anunciar aí para o Satanás. Então, se Deus abriu os seus olhos, se Deus se revelou para você, conte o seu testemunho com fidelidade, conte o seu testemunho aí, ó, falando a verdade, e faça igual eu conto para vocês. Eu prefiro não falar do que falar demais. Então, quando eu trago para vocês aqui, já tem um tempo que aconteceu, como eu falo com vocês, teve testemunho, teve experiências que aconteceu comigo, que eu soube contar 2 anos depois, um tempo bom depois. E como eu falo com vocês, eu tive experiências com Deus que eu ainda nem sei contar, e tem alguns que eu conto e que aconteceu há uns 2, 3, 4 anos atrás. Do tipo, gente, quando eu conto para vocês da visão que eu tive e que eu vi ali homens com aquelas patentes, e eu ouvi, e eu falo com vocês que foi como uma televisão HD ali, ó, com imagem e áudio e tudo, gente. Então, eu só sei falar com vocês. Não aceite de maneira nenhuma que o diabo venha aí apagando o seu testemunho. Não aceite de maneira nenhuma. E sempre que você contar seu testemunho, conte o seu testemunho, conte a sua verdade alinhada com a palavra de Deus, que dá ali aquela costurada e dá aquela realidade, aquele testemunho real, né, gente? Real, que contra fatos não há argumentos. É a palavra de Deus, é um fato. Quando você lê a Bíblia, você não está lendo história, você está lendo fatos reais, fatos que aconteceu lá, gente, ó, há 2000 anos atrás. São fatos reais que aconteceram. Então, vocês entendendo assim, vocês vão ter ali o temor ao contar o testemunho, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E povo de Deus, eu falo com vocês ali, ó, dessas obras Avenida Andradas. Eu falei com vocês aí do canteiro, e o canteiro começa ali, ó, por ali, naquele prédio espelhado ali, ó, junto ali ao Tribunal de Justiça ali de Minas Gerais, e vai até lá em frente a Igreja da Graça, ali na Avenida Andradas, na sede regional de Belo Horizonte, Avenida Andrada. E eu já tinha feito um filme, eu já tinha mostrado para vocês, e já tinha falado até o valor. E, gente, passou-se um tempo, e aí eu fui, Deus foi ali mostrando para mim. Eu fiz um filme, uns dias antes, eu fiz um filme assim, eu abri bem assim a câmera, abri bem a câmera, e depois eu fui, gente, fiz um filme, e falando com vocês assim: olha, eu sou menina dos olhos de Deus, e perguntei para vocês o que vocês estão vendo aqui. E ali todo mundo respondeu, muita gente respondeu, gente, e ninguém acertou. Aí eu falei com vocês, depois eu respondi para vocês o que eu estava vendo.
fé real, gente, é a fé real, é Deus mostrando aí, falando, ele falou para mim que eu sou menina dos olhos dele, eu falou ali numa situação ali que, assim, gente, olha, Deus começou a me corrigir, e ele começou a me corrigir, e foi por um tempo, por muito tempo, gente, e ali eu peguei a Bíblia e eu já estava meio assim, no momento que eu pegava a Bíblia para ler. E aí eu fui ler a Bíblia e eu já pensava assim, nossa, correção, mais cajadada. E aí, gente, eu fui ler a Bíblia, peguei e caiu nesse versículo, caiu em Mateus. Eu li assim, olha, que eu era o sal da terra. E logo em seguida eu li assim, mas o sal da terra, se ele for insípido, ele serve para ser pisado. Aí eu já falei assim, ai, ó. E aí, gente, mas aí eu continuei lendo. E aí Deus começou ali a elogiar, né? Sabe aquele abraço que você recebe do pai, após seu pai te corrigir, ele te chama, te dá aquele abraço. Então nesse momento Deus ele me deu aquele abraço e me fortalecendo ali, devido, igual eu estou falando com vocês, que ali eu já peguei a Bíblia toda retraída, eu estava mais umas cajadadas. E ali Deus falou para mim que eu era o sal da terra, Deus falou para mim que eu era a luz do mundo, e a luz ela é colocada ali, ó, no lugar mais alto para estar iluminando aí, né, os outros, né? E estou eu aqui hoje contando para você o meu testemunho, estou aqui hoje falando com você o que Deus fez na minha vida e assim, a promessa de Deus, e eu entendo e creio que eu estou a passos largos no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E, gente, é nessa fé, nessa caminhada que vocês têm que estar. Não é parar, já está tudo bem, já está muito bom. Não, gente. Vai estar sempre, você vai estar sempre caminhando, vai estar sempre, como eu digo para vocês, que o nosso Deus, ele é grandioso. Ele mede as águas do mar com a concha da palma da mão. Então, ele é grandioso. Quando eu ilustro para vocês aí, é como uma criança que vai abraçar seu pai, sua mãe, e as mãozinhas não se encontram. Assim é o nosso Deus, grandioso. Então, gente, você entrou no caminho, não fique aí, eu cheguei eu consegui o que eu queria, tá bom demais. Não, sempre que Deus abençoar você, Ele quer ali ver você continuando ali a ensinar, a caminhar, a estar no caminho. E quando eu falo com vocês assim, olha, que a fé é como andar de bicicleta. Se você parar, você tem que descer. Não importa aí, ó, o degrau que você estiver. Se você parar, você tem que descer. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E nós temos que ter fé e crer. Está ali, ó, no caminho, sempre caminhando, sempre agindo a nossa fé no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Entende, povo de Deus? É nessa fé que nós temos de estar, é nessa caminhada que nós temos de estar, é nessa determinação que nós temos de estar. Aí não tem como, né, povo de Deus, você ficar aí, ó, endurecer, né, povo de Deus? Vai estar sempre aí na caminhada e vai estar sempre aí, ó, como disse Deus na palavra dele, viçosos, né? Viçosos,
cheio de vidas, cheio de saúde, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. E povo de Deus, vamos falar aqui, gente, eu falei das obras da Avenida Andradas, eu falei ali do filme que eu fiz e falei do crescimento das obras, gente. E como eu tenho falado para vocês, que eu tenho feito uma chamada, eu faço a chamada, a parte que não dá tempo aqui de estar colocando todos os detalhes. E eu falo com vocês que essas obras, elas cresceram, elas foram até ali, ó, foi até ali na Silviano Brandão, né? Então a obra cresceu e cresceu muito. E eu falo com vocês ali do estacionamento da Igreja da Graça, falo com vocês ali do ponto de ônibus em frente ao estacionamento. E eu falo com vocês também, gente, da reforma da igreja. Já deixei bem explicadinho para vocês que a reforma da igreja, nós começamos ali falando em colocar placas, que seria uma reforma simples, mas quando nós chegamos perto, fomos olhar ali, o prédio é antigo, então nós vamos fazer uma reforma real, e cresceu aí também muito essa reforma, e continua sendo a reforma dentro e fora, gente. Tá bom? E vai ficar uma coisa aí, ó, muito bem organizada. E como eu tenho falado, gente, que vocês têm que dar o grito, vocês têm que tá falando aí o que não está bom, tanto aí, ó, no natural como no espiritual, para que nós possamos ir e resolver e ajudar vocês a resolver, a solucionar o problema aí, tá bom? Porque se vocês não falarem, se vocês não denunciarem, nós vamos pensar aqui que está tudo bem e que aí em Minas Gerais está tudo bem, não tem problema nenhum. É vocês cristãos, que tem que estar aí, ó, gritando e dando o grito certo e não aceitando aí, ó, injustiça de maneira nenhuma. E também, gente, eu falei com vocês aí, gente, dos prêmios, né? Dos prêmios, da viagem, e falei com vocês aí daqueles detalhes que nós temos que estar aí, ó, fazendo uma reunião entre nós aqui, presencial, e tá conversando, tá colocando aí os pontos no is para ficar tudo organizadinho, ficar tudo bem feitinho. E eu falo também, gente, da Bíblia. Eu passei lá na livraria lá da igreja e procurando ali a Bíblia, e nós estamos pedindo aí, ó, pelo menos 3 modelos de Bíblia, gente, 3 aí, ó, versão, né, gente, de Bíblia, pra gente ter aí o que escolher. E estou pedindo também, gente, teve uma época que veio uma Bíblia, que essa Bíblia, ela cabia no bolso do paletó ali, ó. E seria ótimo se esse modelo de Bíblia viesse. E o bom que essa Bíblia, ela veio, e a letra dela não é aquelas miudinhas, não, é uma letra grande, né? E foi sucesso, gente, que eu comprei, eu lembro que eu dei para minha sobrinha lá de Cesita, e não veio mais. Eu dei para minha sobrinha pensando assim, vai chegar mais e eu vou e compro para mim. Mas não chegou de novo essa Bíblia. Eu falo muito dela pelo tamanho da Bíblia. E eu estou sempre recomendando aqui que os jovens tenham a Bíblia de papel, tenham uma Bíblia de papel. Tenha aí, ó, a Bíblia no aplicativo do celular, mas tenha uma Bíblia de papel para você ler. Para você estar ali, ó, e em casa tenha uma Bíblia de estudo e leia, gente, estude a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E no momento que vocês estiverem estudando, ore a Deus para que vocês leiam ali em espírito, E aí vocês vão ter aquela binada de 360 graus, e aí vocês vão realmente entender a diferença aí, ó, de você ler e de você estudar a Bíblia
em espírito. Aí vocês vão entender a Bíblia, vai entender ali, aquele entendimento seus que estão ali pequeno, vai só crescer. É quando eu chamo vocês para estar aí, engrossando o cordão de 3 dobras e não aceitar de maneira nenhuma que o diabo venha aí, entenebrecendo a nossa mente, entenebrecendo a nossa nação, entenebrecendo aí, a mente dos nossos jovens, das nossas crianças e dos nossos adolescentes. E povo de Deus, eu estou lendo um livro, o livro Os Dons do Espírito Santo. E quando eu estou falando com vocês aqui, gente, da leitura bíblica, e cara canta la barra nasce de canta la barra nasce de canta la barra nasce de canta la barra nasce e do que canta la nasce de canta la barra nasce de canta la barra nasce de canta la barra e derisce dragandra badasse di bigo e gandre mahamasse di cantare derisci di cantara badahadra manasse e derisci di cantara badahana manasse di gandra dasse di alabadasse di quei cantara badahadra manasse di quei che gandra manahadra manasse di gandra badahadra manasse di gandra manahadra manasse. Realmente é muito triste, povo de Deus, é muito triste. E quando eu falo com vocês, leiam a Bíblia, e no momento que vocês começarem a ler a Bíblia, leiam a Bíblia, ore a Deus, para que o Espírito Santo de Deus acompanhe vocês ali na leitura bíblica, tá bom? É sério e é muito sério, povo de Deus. E gente, vou anunciar aqui, as obras da Cristiano Machado, e eu tô anunciando aquelas ali em frente ao Shopping Estação, gente. E como eu já falei com vocês, já mostrei para vocês aí, filmes, ali ali, gente, próximo ali do Shopping Estação, e vai lá até 1º de maio ali. E eu mostrei para vocês esse filme, fiz esse filme indo e fiz esse filme voltando. E mostrei para vocês ali, que já está tudo encaminhado, já está tudo ali, as estruturas estão todas lá. E sempre que eu falo com vocês dessas obras, eu falo com vocês aí, os Jacksons. E, gente, Deus nos mostra e já mostra ali, a solução completa. E é nessa fé que nós temos de estar caminhando. E como eu sempre falo com vocês, eu não saio na rua olhando para um lado por outro, eu não saio procurando. Deus, ele me mostra, ele me amassa, e é nessa fé que nós temos de caminhar, povo de Deus, sabendo que nós temos um Deus que é por nós, sabendo que nós temos um Deus que vai com nós e nos protege em todos os momentos. E não nos deixa aí, cair no laço do passarinheiro. E como está escrito na palavra de Deus, ele diz assim, olha, que nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará. E nós temos de ler ali, gente, crer. É como eu falo com vocês, que tem versículos ali na Bíblia que é meu. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E, povo de Deus, eu falo com vocês, gente. Tem um tempo que eu não estou anunciando para vocês os jogos do Primeiro e do Segundo Testamento, do Antigo e do Novo Testamento. Eu não tenho anunciado para vocês ali, o som. E quando eu anuncio os jogos, eu logo já gosto de anunciar ali o DVD do Mindinho. Teve o DVD do Mindinho ali, Primeira e Novo
o Antigo e o Novo Testamento e o Indinho ali na infância. Agora nós vamos ter o Indinho na adolescência, povo de Deus. E o Mindinho na adolescência. Então vai ficar muito lindo, muito maravilhoso. Eu curti todos os DVDs da primeira etapa. Dessa também eu quero curtir, eu quero sentar e assistir no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E nós anunciamos o som, disco de vinil, simples. Eu já tenho visto aí os sons e eu tenho amado, gente. Eu quero comprar um para mim. Vocês são amáveis, gente, e o som eu achei muito lindo, é de uma inteligência que vem de Deus mesmo. Parabéns para vocês. E, gente, sempre que eu leio aqui, gente, eu vejo aqui, ó, o Posto Ipiranga, eu já falei com vocês, a Petrobras, e já igual eu falo com vocês, eu quero tá contando aí a minha terceira etapa ali de experiências que eu tive com Deus e quero estar contando para vocês, falando com vocês aí direitinho o que aconteceu no meu carro e foram experiências, gente, assim, ó, maravilhosa e que se for preciso fazer um tutorial, dá para fazer tranquilinho. Vocês entenderam, povo de Deus? É nessa fé que nós estamos, é nessa caminhada que nós estamos. E a palavra de Deus diz assim, olha, determinando tu algum negócio, permaneça firme e a luz será a sua saída. E agindo Deus, quem impedirá? E se Deus é por nós, quem será contra nós? E, povo de Deus, eu anuncio para vocês os aplicativos de compras da Solvi, que são compras grandes, médias, pequenas e pequenininhas. As compras pequenininhas são aquelas ali, ó, que você pode comprar até pão, o pão de queijo na padaria. Você entra no aplicativo e faz a compra e a compra chega na sua casa para a sua comodidade. E você tem uma vantagem, você pode acompanhar essa compra aí, ó, no tempo real, ou apenas deixar a lista lá e a sua compra vai chegar na sua casa no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Entre em contato com a Central Solvi, com o nosso provedor e venha ser o nosso franqueado em nome do Senhor Jesus de Nazaré.